Vamos lá, pessoal, terminar essa parte de perda de carga contínua, também chamada de distribuída ou linear. Vamos convergir agora para as fórmulas, tá? E aí a gente vai falar do diagrama de Moody e dessas leis de resistência. Bom, retomando, a gente viu na videoaula anterior que os escoamentos turbulentos podem ser subdivididos em hidraulicamente rugosos de transição ou lisos, tá? A gente viu também que isso foi contemplado na harpa de Nikoratse e surgiu também uma equação chamada equação universal de perda de carga, que é uma equação com os elementos simples, que tem um fator de atrito dentro dela, né? Tá aí ela aí para vocês darem uma olhada, tá? Mas esse fator de atrito é função então de algumas variáveis como o número de Reynolds, a extensão, diâmetro e rugosidade, certo? Então vamos para as primeiras fórmulas que apareceram para o fator de atrito. Então lembrem, a história é agora mexer nesse cara aqui, tá? Primeiro, 1939, Colebrook, combinando dados aí de escoamento de transição e turbulento, tanto para tubos lisos e rugosos, ele sugeriu esta fórmula, que é uma fórmula que tem o F implícito, por isso que ela é um pouco chata de ser trabalhada, né? Nela você tem a faixa de validade, e geralmente essas fórmulas todas vêm com suas faixas de validades, né, de validade, e você tem nela esse elemento que é o elemento de rugosidade, e você tem o número de Reynolds, de novo, turbulência, né, macroscópica, e as asperezas agindo aí no fator de atrito. Tá? Então, vamos lá. Em 1942, as equações de Colebrook foram trabalhadas, surgiram gráficos, o primeiro gráfico feito pelo Hunter House e depois pelo Moody, que ficou conhecido até hoje como diagrama de Moody. Tá? Então esse gráfico foi muito utilizado quando não tínhamos planilhas, softwares programados nas calculadoras, linguagens de programação de alto nível. Então hoje com esses recursos tecnológicos, a gente tem usado muito pouco esse diagrama. Tá? Mas ele é muito interessante porque, se vocês prestarem atenção, ele tenta reproduzir a harpa de Nikoratse. Por quê? Porque todas as fórmulas de fator de atrito foram inspiradas no famoso gráfico que é a harpa de Nikoratse. Então, elas têm que tentar reproduzir aquele gráfico, né? Nesse diagrama, a gente tem o escoamento laminar, a gente tem o escoamento turbulento mais liso, então você vê a semelhança com a harpa. Você tem o escoamento de transição, você tem o escoamento turbulento rugoso. Tá vendo que interessante? Então, Moody, a partir da fórmula de Colebrook, elaborou este gráfico muito utilizado durante muitos anos. Em seguida apareceram algumas fórmulas explícitas, como a fórmula de Suomi-Jean, tá? Tem uma precisão muito boa. Ela trabalha nessa faixa que está sendo representada aqui. Tá? Logo depois, esse log também é na base 10, tá, gente? Logo depois a gente teve outras fórmulas. Essa aqui também é explícita, o F só está de um lado do membro da esquerda aqui da equação, 1983. Você vê que a gente já percorreu desde a harpa de Nikoratse em 1933 até 1983. Tá? Então são fórmulas explícitas que, se vocês quiserem ter uma precisão melhor ou uma coisa mais bem trabalhada, você pode trabalhar nessa fórmula como uma aproximação inicial e utilizar algum método numérico de solução de equação para resolver, por exemplo, a fórmula de Moody, de Colebrook, né? Em 1993 surgiu uma fórmula que tenta fazer jus ao nome universal. Então, segundo esse autor aí, a fórmula dele concorda bem com todo o gráfico de Moody, todo o diagrama de Moody. Você vê que não é uma fórmula muito pequenininha, não é? É uma fórmula grande. Tá? Então,
o nome universal na equação universal parece que foi justificado, né? Então são fórmulas racionais. Tá? Elas recebem o nome racional não porque foi trabalhada totalmente de forma analítica. Né? Ela teve um pouco da forma analítica, teve análise dimensional e teve experimento, certo? Mas teve uma base física. Tá? Então são fórmulas racionais. As próximas fórmulas que eu vou mostrar são fórmulas empíricas. Tá? Mas antes disso, só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza das rugosidades. Então essa é uma tabelinha que mostra as rugosidades em milímetros. Tá? Por exemplo, plástico como o PVC. Olha só, 0,06 milímetros, tá, gente? Isso é milímetro. Então é bem pequeno, tá? E tem aqui, ó, vários tipos de aço, 0,04, 0,15, 0,1. Então é bastante pequeno, né? Ferro fundido aqui, ó, em cima, tá? Então vocês podem ver como esses valores são pequenininhos. Bom, aí vieram as fórmulas empíricas. Olha só que interessante. O nome empírico é porque é o seguinte: a gente vai observar que todas as fórmulas de perda de carga contínua podem ser colocadas neste formato. O J é a perda de carga por unidade de comprimento, chamada de perda de carga unitária. Geralmente a gente coloca metro por metro nos resultados quando a gente calcula esse J. Claro que metro por metro é adimensional, mas é só para lembrar que isso é uma perda de carga unitária. E alguns catálogos, por exemplo, como bomba, catálogos de irrigação e outras coisas, às vezes vem outras unidades, centímetros por metro, metro a cada 100 metros, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que todas elas, a fórmula universal, inclusive, pode ser colocada nesse formato. Tá? Por exemplo, tem uma fórmula, que é a fórmula de Blasius, que é uma fórmula cujo fator de atrito pode ser colocado neste formato aqui. Tá? Tem a fórmula para escoamento laminar do fator de atrito, tá, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar a relação disso com o que eu mostrei no slide anterior. Tá? E aqui mostrando somente a abrangência dessas duas fórmulas, né? No escoamento laminar e Blasius. Tá? De novo, ali foi na harpa de Nicurates e aqui no diagrama de Moody. Agora o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó. Tanto a fórmula de Blasius do F quanto a fórmula do escoamento laminar e a universal podem ser colocadas no mesmo formato. Olha só. A laminar, se você trabalhar direitinho, tudo isso aqui, imagine aqui tubos, né, circulares, tubos circulares de diâmetro D. Então, a gente tem, ó, por exemplo, essa fórmula aqui, todas elas têm um formato Q elevado a um expoente sobre D elevado a outro expoente. Isso aqui é aquele beta lá de 2 slides atrás. Então aqui é um beta, certo? Beta Q elevado a N, D elevado a M. Aqui também, ó, beta Q elevado a N, D elevado a M. Se for fórmula de Blasius, o beta é 0,00078F. Se for fórmula universal, com F constante, ou seja, turbulento rugoso, a gente consegue transformá-la nessa forma. Lembra, ó, a fórmula universal é ΔH igual a FL sobre D, U2 sobre 2G. U2 sobre 2G. Se eu supor escoamento num tubo circular, né, usar a equação da continuidade, passar esse L para cá e transformar, então, ΔH sobre L é J, né? Porque J é a perda de carga unitária, ou seja, a perda de carga por metro. Boto o L aqui embaixo, por metro. Então, jogo o L para cá, aí fica, bota a equação da continuidade, U é igual a vazão sobre área elevado ao quadrado. A área, πd2 sobre 4, conduto circular, você chega nessa fórmula aqui, que é 0,0826827F Q2D5, tá? Isso para o SI, tá? Porque tem a gravidade aqui. Se for na unidade inglesa, esse número muda aqui. Mas o que eu quero dizer é que todas as fórmulas podem ser colocadas no formato J igual a beta Q elevado a N sobre D elevado a M. E aí, sob essa inspiração, alguém pensou, então por que eu
ficar me preocupando com fórmula racional, com F que abranja todo o diagrama de Moody? Por que eu não posso criar fórmulas específicas, por exemplo, para uma tubulação de PVC que transporta água fria, etc, etc. Por quê? Então alguém pensando nisso começou a fazer experimentos. Tá? Aí surgiram as fórmulas empíricas. Por exemplo, a mais famosa, de Hazen-Williams. Tá? Ela tem um coeficiente C, que é o coeficiente de rugosidade, que é a função da natureza do estado das paredes. Ou seja, o material está representado no C. Serve para escoamento turbulento de transição, água a 20 graus Celsius. Em geral, tubulações acima de 10 centímetros. Muito aplicado em redes de abastecimento de água, adutoras e sistema de recalque. Veja só, por que o nome fórmulas empíricas? Porque a fórmula empírica ela geralmente se presta às condições nas quais ela foi obtida. Então eu não posso usar muito fora dessa faixa as quais ela foi obtida no laboratório. Tá? E aqui está o beta, tá? Na Hazen-Williams aqui, ó, beta é igual a 10,65 dividido por C elevado a 85, Q elevado a 85 e D elevado a 4,87. Você vê que a universal, esse beta é outro, né? Aqui é 2 e aqui é 5. E se vocês observarem as fórmulas empíricas, aqui sempre é perto de 2 e aqui é sempre perto de 5. Certo? Valores de C, tá? Aço 130, concreto 120. Quanto menor o C, mais perda de carga, né? Porque o C fica no denominador. Vamos ver o PVC, ó, 150. Compare com o 120 do concreto com acabamento comum, tá? Então, PVC seria mais liso, né? Menos rugoso, certo? É uma fórmula muito simples, muito usada na prática, tá? Outras fórmulas. De novo, beta, Q elevado a um número perto de 2 sobre D elevado a um número perto de 5. O beta, aqui então, um número constante, 0,002021, para aço galvanizado novo conduzindo água fria. Tá? Isso para instalações prediais. E para PVC, 0,0008695, Q elevado a 1,75, perto de 2 de novo, sobre D elevado a 4,75, perto de 5 de novo. Tá? Então, onde se aplicam essas fórmulas todas? Tá? Essas fórmulas todas vão ser aplicadas então, em escoamentos completamente desenvolvidos. Então, a gente passeou por toda a teoria, chegamos às fórmulas e agora? Onde é que elas se aplicam? Vejam, imagine esse reservatório. A água sai do reservatório, entra numa tubulação. Tá? Quando a água entra na tubulação, ela entra num perfil aproximadamente uniforme. Só que o contato com a parede vai fazendo, a condição de não escorregamento, vai fazendo com que apareça uma camada limite. Então, o escoamento vai acelerando. Vocês estão vendo aí um perfil de velocidade no trecho 1, 2 acelerando. Era uniforme, ele começa a se tornar logaritmo. Chega num ponto em que ele estabiliza, aí se desenvolve o escoamento completamente desenvolvido, ou plenamente desenvolvido. É nesse ponto, no trecho 2, 3, tá, em que a gente pode aplicar essas fórmulas. Então, nesse trecho aqui, ó, a gente pode aplicar a fórmula porque o escoamento está plenamente desenvolvido. Aqui seria uma região com influência da entrada. Isso aqui está meio exagerado, tá, pessoal? Não é tão grande assim, não. Então, nessas áreas onde você não tem escoamento completamente desenvolvido, geralmente são áreas onde temos a perda de carga singular. Lembrem, a perda de carga para efeito de projeto é dividida em perda linear, e a gente dedicou 5 vídeos, incluindo esse vídeo agora, só sobre esse assunto, e depois tinha a perda de carga singular. Tá? Nas curvas, nas peças na entrada de tubulação, saída de tubulação, né? Tudo isso gera perda de carga singular. Continuemos. Tá? O trecho 2, 3, então, é um trecho onde você aplica essas equações, aí faz a curva, na curva você tem de novo uma outra área onde seria a perda de carga singular, não é completamente desenvolvido.
você tem um pequeno trecho que ainda está sob influência da curva, que é o trecho 4, 5, e no trecho 5, 6, de novo, agora sim, podemos aplicar de novo as nossas equações de perda de carga linear. Tá? E a gente vai, no final das contas, usar isso aonde? Vai usar aqui, ó, num sistema como esse. Você tem uma caixa d'água, você tem um reservatório superior, aqui você tem perda de carga linear, o que a gente viu nesses 5 vídeos. Aqui posso até tem um pedacinho de perda de carga linear. Aqui tem uma bomba, que é assunto lá para frente, né? Um pouquinho aqui de perda linear. Claro que isso aqui também está exagerado, tá, gente? Os tubos não tem de perda de carga linear, não são tão curtinhos assim, não, tá? Perda de carga linear, certo? Aí de repente, o que é que acontece? Você tem essa entrada, você tem esta curva, você tem bomba, você tem este joelho, esse joelho, essa saída, você tem esse T, são as perdas singulares. Perda de carga linear nas tubulações ou distribuída nas tubulações retas, escoamento completamente desenvolvido, e as perdas lineares. Computar todas essas perdas é obrigatório para que a gente tenha condições de dimensionar nossas instalações. Então, por exemplo, esta bomba, que tem a função de fornecer energia ao escoamento, tem que fornecer um determinado valor de energia que torne possível a água sair daqui e vá lá para cima para o reservatório superior. Isso vencendo tanto esse desnível, você está vendo um desnível aqui, né? Daqui de cima até aqui embaixo, quanto as perdas de energia. Por que, Marlos? Né? Porque estudamos 5 vídeos sobre perda de carga linear. Porque precisamos vencer essas perdas. A gente tem perda de energia. A bomba, por exemplo, fornece energia para compensar isso. Tá? Então, são esse tipo de coisa que a gente vai trabalhar mais para frente agora. Ok? Muito obrigado. Os próximos vídeos já entram na perda de carga singular.